Brasil, o aborto só é autorizado em 3 situações: quando há risco de vida para a mãe, quando é decorrente de estupro ou quando o feto não tem cérebro. A cada ano são realizados, em média, 1.500 abortos legais no país. O que chama a atenção nesse debate, as questões jurídicas inicialmente, e em especial o debate de hoje, né, sobre essa sugestão de projeto de lei, em primeiro lugar, ser de iniciativa popular. Deixa bem claro a existência de um clamor da sociedade por mudanças na legislação. O terceiro aspecto diz respeito ao descompasso que existe também entre a legislação brasileira, que hoje encara o aborto do ponto de vista criminal, com base no nosso Código Penal, né, superdatado, e os tratados e convenções internacionais que posicionam uma necessidade de enfrentar essa questão sob uma outra ótica. Por ano são realizados entre 46 e 55 milhões de abortos em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. A maioria desses abortamentos, de abortos, em todos os procedimentos é realizado em países em desenvolvimento. Isso é um fato conhecido de todos. Em 97 países, há leis que permitem o aborto induzido, 97 países no mundo, abrangendo cerca de 70% da população mundial. Por quê? Os outros 93 países proíbem o aborto, mas alguns deles permitem em situações especiais ou excepcionais. Então, como deformidades do feto, violações ou risco de vida da mãe. Muitos países já adotaram o caminho da ampliação dos excludentes de licitude no aborto, no caso do aborto. Então, são muitos e muitos países, principalmente do primeiro mundo. Estamos aqui, como Portugal, que há mais ou menos, recentemente fez um questionamento da população portuguesa e decidiu pelo abortamento. Caso do abortamento, no caso de 12 semanas. Então, Portugal, Espanha, Alemanha, Áustria, Noruega, Suíça, Bélgica, Dinamarca, Países Baixos, Grécia, Itália e, recentemente, o nosso vizinho Uruguai também fez uma lei que permite a excludência da ilicitude no caso de aborto até a 12ª semana. Não obstante existir uma criminalização do aborto, o aborto é praticado no Brasil. O que nós temos hoje são dados dizendo que mulheres estão morrendo, né, mulheres não estão tendo autonomia, não estão tendo escolha e estão morrendo em decorrência disso. Então, precisamos pesar essas questões. Pela vida, sim. Pela vida, sim. Pela vida do feto, sim. Mas e as mulheres que estão morrendo em decorrência disso? E a vida dessas mulheres? Em março de 2013, o Pleno Nacional dos Conselhos de Medicina, composto por todos os presidentes dos Conselhos Regionais de Medicina e pelos os conselheiros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Medicina, nós reunimos e, por maioria, em torno de 80%, nós decidimos sugerir à comissão especial que estuda essa reforma, é isso que nós já encaminhamos, estamos aqui mais uma vez discutindo com os senhores, que estabeleça a ampliação da exclusão da ilicitude em caso de interrupção antecipada da gestação nas seguintes situações: quando houver risco à vida ou à saúde da gestante, se a gravidez resultar de violação da dignidade sexual ou do emprego não consentido da técnica de reprodução assistida, se comprovada a anencefalia ou quando o feto padecer de graves e incuráveis anomalias que inviabilizem a vida independente, que são vários outros casos, não só a anencefalia, por exemplo, a anestesia completa da rins pode provocar isso, ou em casos que devem ser atestados por 2 médicos. E, por último, por vontade da gestante até a 12ª semana de gestação, que é esse o ponto que nós estamos discutindo. Quando teve essa resolução do Conselho Federal de Medicina, lá no Pará, se eu não me engano, foi uma repercussão imensa na cidade, porque os médicos cearenses se sentiram lesados com isso. Muitas entidades discordando, dizendo que não participaram
do debate. A questão que nós temos é que nós devemos ter uma política de saúde adequada que permita à mulher ter acesso a uma boa assistência e que não fiquemos com uma parcela da população sofrendo as injúrias da falta de assistência, enquanto que uma outra parcela da população pode ter acesso a um parto seguro. A gente não pode fechar o olho e fazer a guerra dos números, né, das estatísticas ou das pesquisas. Eu acho que o olhar da gente tem que ser humanitário para quem faz. Ninguém faz aborto por esporte, minha gente. Não é possível que alguém ache que a mulher faz aborto por esporte. Alguém falou, aborta, engravida, aborta. Eu duvido que isso exista. Se for, é um caso em milhões. Não tem isso. Ela sabe da mutilação que é para o corpo dela, do risco que ela corre, do desprezo que ela recebe, porque todo mundo despreza. Então, eu acho que a gente precisa ter outro olhar para as mulheres. Eu conheço gente que foi em 4 hospitais para poder ser atendida. E quando é atendida, fica ouvindo barbaridades enquanto estão fazendo a curetagem. A hora que ela precisa de mais apoio, ela fica ouvindo barbaridades. Então, eu queria deixar aqui essa contribuição, que a gente se despisse um pouco mais dessa história, tanto das questões religiosas ou da disputa ideológica e da disputa dos números, das estatísticas, e a gente passasse a olhar como uma questão, tivesse um olhar humanitário. Eu estou muito satisfeito. Para aqueles que achavam que a minha relatoria, eu ia simplesmente fazer um relatório e mandar arquivar, não é isso que eu acredito da vida. E aí, muitas vezes na minha vida, as minhas convicções foram mudadas pelo debate, pela via do conhecimento. E é assim que nós vamos chegar a bom termo, nós vamos fazer outros debates e vamos debater, vamos chegar à exaustão. Tenho certeza disso. Isso aqui não será toque de caixa. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.